Olá, tudo bem? Meu nome é Diego, sou pastor aqui em Passo Fundo, líder master de Desbravadores, e para mim é uma alegria muito grande poder auxiliá-lo nessa tarefa, no cumprimento da classe agrupada que você está fazendo. O que eu gostaria de falar é sobre autoestima. E se nós formos analisar um pouquinho sobre esse assunto, autoestima, talvez um conceito de autoestima seria um autoconceito que cada um de nós criamos ao longo de nossa vida, de nós mesmos. Esse conceito começa desde pequeno, através da nossa educação, da nossa história, e ele se estende até o dia que nós vivemos, o dia de hoje. E muito do que nós pensamos de nós mesmos influencia nas decisões que nós tomamos, naquilo que nós fazemos e naquilo que nós somos, na forma que nós agimos, com quem nos relacionamos. E eu queria, a cada um desses temas, dar uma base bíblica para nós pensarmos um pouco sobre isso que a gente está falando, porque autoestima, por exemplo, tem muito a ver com a forma que a gente se vê. Algumas vezes a nossa autoestima não está tão alta ou tão elevada assim, não nos vemos tão bem. Mas eu queria mostrar que a origem dela tem a ver com o que a gente aprende na infância, em um dos textos bíblicos que fala a respeito disso. Você vai lembrar, lá em Provérbios 22, verso 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Para nós, líderes de desbravadores, nós temos uma influência muito, muito grande na formação da autoestima dos nossos desbravadores. Então nós podemos, através de palavras, de atitudes, de ações, influenciar de forma muito positiva na autoestima deles. Se porventura nós não temos uma autoestima elevada, porque é muito normal isso acontecer de certa forma, nós podemos lembrar de algumas palavras que Deus deixou para nós na Bíblia a respeito desse assunto. E eu carrego comigo um dos textos bíblicos mais simples e que eu creio que você sabe de cor também, que me ajudou muito em muitos momentos da minha vida, que é Filipenses 4,13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu lembro disso, eu sei que, por mais que eu me sinta talvez inferior ou incapaz, eu me sinto assim. Quando eu lembro desse verso, eu sei que eu posso mais em Deus que me fortalece a fazer aquilo. Um outro texto também que me auxilia muito e talvez ajude você, ou podemos compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor, como os nossos bravadores, é o texto de Josué 1,9, que diz assim: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, eu sou o teu Deus, eu estou contigo por onde quer que você for, por onde quer que você andar. Então Deus disse para Josué isso, o fortalecendo, o motivando, dizendo assim: olha, seja forte, seja corajoso, continue. Então essa autoconfiança nós devemos ter. Isso faz com que a nossa autoestima seja mais elevada. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, então a nossa autoconfiança aumenta, porque a nossa confiança está depositada em Deus. E por fim, falando sobre esse assunto, sobre a autoestima, eu lembro de um verso da Bíblia, em Isaías 55, verso 8 e 9, quando Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então, muitas vezes nós temos uma visão tão pequena de nós mesmos, quando na verdade Deus ele tem sonhos gigantes para nós. Nossa autoestima está baixa, mas Deus deseja que a nossa autoestima esteja mais elevada, porque Ele tem sonhos elevados para nós. Então, nesse assunto da autoestima, preste bastante atenção na sua autoestima, porque sua confiança pode estar depositada em Deus, e preste muita atenção na autoestima dos seus desbravadores,
porque você pode fazer uma grande diferença na vida deles também, ok? O segundo assunto proposto é esse aqui. Então, a amizade. E quando a gente fala de amizade, a gente fala de algo que é cotidiano, de algo que é muito importante para a vida de qualquer ser humano. E eu, particularmente, vejo que a amizade tem uma importância tremenda na minha vida. Eu amo muito os meus amigos, tenho amigos em muitos lugares e gosto muito de fazer e cultivar as minhas amizades. Mas eu queria compartilhar com você uma base bíblica para isso também. Por exemplo, lá em Provérbios, o capítulo 18, permita ler com você aqui na Bíblia, diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Eu não tive um irmão, tive irmãs, mas Deus me deu muitos amigos que foram mais chegados que irmão. Amigos que fizeram a diferença na minha vida e fazem até hoje também. Por que os amigos são importantes? Por que verdadeiras amizades são importantes? Por que na fase de desbravador as verdadeiras amizades fazem a diferença? Na minha vida, os amigos na fase de desbravador fizeram toda a diferença para o bem, para que eu pudesse fazer coisas boas. Um verdadeiro amigo ou a verdadeira amizade acontece quando a gente passa tempo junto uns com os outros. E um verdadeiro amigo também, ele sabe ouvir e falar no momento certo. Algumas coisas que eu pontuei aqui a respeito de uma amizade sincera. Até um dos textos bíblicos interessantes que eu selecionei aqui a respeito desse assunto, em Provérbios 16, o verso 24, diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. O verdadeiro amigo, ele sabe dizer boas palavras no momento certo. E uma amizade verdadeira mesmo, uma amizade que constrói, que auxilia, tem a ver com uma amizade que tem um amor verdadeiro. A Bíblia fala de Jonatas e Davi, e uma amizade de amor verdadeiro, de amor sincero. E essa amizade ela pode ser reproduzida hoje no nosso meio. Preste muita atenção, isso pode acontecer entre nós líderes, isso deve acontecer entre os nossos desbravadores. Amizades sinceras que são levadas para a eternidade. Por isso que esse assunto, amizade, é um assunto amplo, mas é um assunto muito importante para todos nós que somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Próximo tema proposto nessa tarefa é esse aqui: relacionamentos, ok? E sobre relacionamentos eu queria usar uma base bíblica para falar sobre esse assunto, porque Deus nos criou seres relacionais. Deus nos criou seres que se relacionam com os outros. Esse é o propósito dele. Quando ele fez Adão, quando ele fez Eva, quando ele deu seus atributos ao ser humano, quando ele se relacionava com Adão e Eva diariamente no Jardim do Éden. Esse é o propósito de Deus, que a gente se relacionasse. Depois da entrada do pecado, infelizmente, muito disso se perdeu. Os relacionamentos, de certa forma, se deturparam também. Mas Deus ainda tem um propósito muito lindo para os relacionamentos. E quando eles acontecem, se torna uma bênção para todos que estão envolvidos. Então, em Mateus 22, 39, existe um texto bíblico que nós podemos considerar como uma regra áurea para os relacionamentos acontecerem. Então, em Mateus 22, 39, é um texto conhecido, sei que você vai lembrar. Olha só o que diz: o segundo semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse que de toda a lei os profetas dependia de 2 mandamentos. O primeiro deles era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo deles era amar ao próximo como a ti mesmo. A regra áurea dos relacionamentos é amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, relacionar-se é se colocar no lugar do outro, é amar incondicionalmente, é ter empatia pelo outro, é fazer a ele ou a ela aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. E mais uma vez eu pontuei algumas coisas importantes em qualquer relacionamento, em qualquer área.
passar tempo juntos, tempo de qualidade. Jesus fez isso com 11 homens, né? Com 12, um deles não quis, mas Jesus fez isso com poucos, se relacionou, passou tempo junto, discipulado. Relacionamento é feito de pessoas que querem ouvir mais do que falar, e relacionamentos também são feitos de pessoas que querem servir mais do que ser servido. Então, bons relacionamentos acontecem quando nós seguimos essa regra áurea que Jesus deixou para nós amarmos mais as pessoas. Então, os relacionamentos saudáveis acontecem assim, em todos os âmbitos, seja familiar, seja dentro do clube, seja na liderança, seja no trabalho, na escola, na faculdade, seja o que for. Na igreja, os relacionamentos saudáveis acontecem quando nós amamos ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Ok? E por fim, o último tema proposto para essa tarefa é esse aqui: o otimismo e o pessimismo. E eu quero lembrá-lo de uma ilustração bem simples, a ilustração do copo com água pela metade. E o copo com água pela metade, você pode dizer que ele está meio vazio ou meio cheio. Depende do seu ponto de vista. Dizem que os otimistas dizem que ele está meio cheio e os pessimistas dizem que ele está meio vazio. A grande questão é que nós podemos escolher ver as coisas de forma positiva ou ver as coisas de forma negativa. Depende de nós, de ver coisas boas ou coisas ruins. De um limão poder tirar uma limonada ou você simplesmente não fazer nada com ele. A grande questão é que nós podemos ser otimistas e eu creio que seja algo que Deus quer da gente. Diante de um mundo tão difícil que nós vivemos, tentar encontrar e ver coisas boas, tentar encontrar esperança e ver esperança e passar e transmitir esperança. E deixarmos o pessimismo um pouco de lado. Talvez no âmbito de grande conflito nós podemos encontrar Deus do lado daquilo que é bom, otimismo, e o diabo tentando fazer a gente ser pessimista e desistir das coisas. No âmbito de relacionamentos é muito bom ficar perto de pessoas que são otimistas, mas é tão difícil ficar perto de pessoas que são otimistas, são pessimistas. Então escolha ser uma pessoa otimista. Para você entender isso, selecionei um último verso bíblico, que é muito conhecido também, que está em 2 Pedro 3,9, que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nesse texto, aquele que é otimista, ele vai olhar o texto e dizer assim: olha, Deus está sendo longânimo conosco, para que ninguém se perca. O pessimista, ele pode olhar e dizer assim: está demorando demais. Está demorando demais. A grande questão é que em tudo na nossa vida, a gente pode escolher ser otimista ou pessimista. Qual vai ser a sua escolha? Nesse texto, a gente pode escolher ser otimista, dizer que logo Jesus Cristo vai voltar e que Ele é um Deus que ama cada um de nós e que Ele tem grandes sonhos para nós. Queridos, otimismo e pessimismo. Escolha ser otimista, talvez seja isso que Deus queira da gente. Bom, esses são os 4 assuntos dessa tarefa. Agora você vai ter a oportunidade de fazer o seu resumo. É um assunto bem abrangente, mas creio que deu para a gente conversar um pouquinho, talvez uma base bíblica para cada um. Espero ter ajudado, que Deus continue te abençoando muito, cada dia mais, e que logo você conclua o teu cartão de classes agrupadas, seja um grande líder, uma grande líder para o Senhor. Esse é um desejo sincero que eu tenho no meu coração. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.